Podemos. Está gravando? Funcionando direitinho? O outro está bem, hein? Clica nas duas bolinhas azuis. No microfone. Acho que na janela. Então vamos dar início à sessão. Podemos dar início à sessão? Sim. Tá mudo, tá mudo. Então, cumprimentando. Eu não apareceu. Cumprimentando os colegas, vereador Sérgio Júlio, pessoa de Mendonça, vereador Fernando Jardim Antônio, os procuradores de justiça, o doutor Carlos, o Márcio Sandoval Silva, doutora secretária de Câmara, Alexandre Sedini, servidores que estão nos acompanhando e colaborando de forma efetiva com o trabalho, especialmente o pessoal da tecnologia de informação. Nós estamos, então, nesse momento difícil da vida nacional, iniciando essa sessão virtual, nesse momento de pandemia, Covid-19, terrível mal que assola e assusta o mundo. Eu quero me solidarizar, então, inicialmente, com as vítimas e com todos aqueles que sofrem, especialmente os mais humildes, os mais desprotegidos, bem como me solidarizar e agradecer aos profissionais de saúde que enfrentam bravamente os riscos para atender os infectados, realmente com o risco da própria vida. Então, e ainda na parte de registro e comunicações, eu quero deixar registrado tão somente que nesses últimos dias do mês de abril, nós perdemos importantes pessoas ligadas de alguma forma ao judiciário e pelo menos ao nosso Estado. Faleceu o combativo e competente advogado Setembrini Comissário, e é uma oportunidade, primeira oportunidade que tem de fazer esse registro, lamentar o falecimento daquele advogado que frequentava assiduamente os fóruns do nosso tribunal e com defesas contundentes em prol daqueles a favor de quem atuava. Também faleceu a senhora Irene Álvares, esposa de um dos políticos mais importantes do nosso Estado, o ex-governador Elcio Alves, que ocupou os mais importantes cargos no Legislativo, no Executivo, também advogado excepcional. E, por último, eu registro o falecimento do senhor Vasco Alves, que também foi político, reconhecido e que exerceu também vários cargos na política nacional, no executivo municipal e na área federal. Então, eu faço esses 3 registros, solicitando que sejam feitas as necessárias comunicações aos familiares. E, na sequência, eu uso o desembargador Sérgio Risoto, pessoa de Mendonça, para registro e comunicações. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência
por essa iniciativa, no sentido de nós termos a nossa sessão de uma maneira realmente dinâmica. Parabenizo Vossa Excelência também por esse registro a respeito dessa doença que nos aflige. Cumprimento o nobre colega, desembargador Fernando Zardini, cumprimento ao doutor Getúlio, ele está lá, não? Ele não estou vendo muito bem o rosto dele. Doutor Getúlio. A doutora Carla, né? Nossa procuradora de Justiça, Carla Sandoval, a todos os serventuários da Justiça, o doutor Paulo Braga, ilustre advogado do paciente nesse primeiro processo, todos, enfim, se fazem, estimando que o doutor Sérgio Luiz Teixeira Gama venha nas próximas sessões. Parece-me que ele está um pouco acamado, problema de vista, já vem sentindo isso há pouco tempo. Desembargador Zardini, eu não falei nele, não? Falei, Deus me livre. Ele, inclusive, é o relator desse primeiro voto, de que eu sou agora, não é? O desembargador a falar. Então, presidente, então, os meus cumprimentos, acho que estão todos feitos, mas eu quero realçar o dinamismo de Vossa Excelência em ter patrocinado todas as formas que nós tivemos e estamos tendo, no sentido de realizarmos a nossa sessão. Desembargador Fernando Zardini, realmente o desembargador Sérgio Bisotto fez um esclarecimento que é muito importante. O desembargador Sérgio Gama foi impedido de participar dessa sessão. Ele fez cirurgia de vista há algum tempo e precisou de uma pequena intervenção complementar e, em razão disso, não teve condição de participar dessa nossa primeira sessão virtual. Cumprimento também o doutor Getúlio Neves, né, presente, e o doutor advogado que me acompanha aqui, em nome do qual cumprimento todos os membros da Ordem dos Advogados do Brasil. Desembargador Fernando Zardini, Antônio. Senhor presidente, gostaria inicialmente de cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o eminente desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça, o desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves, que também se faz presente nessa sessão, os advogados, na pessoa do Dr. Paulo Braga, saudar aqui os servidores desta casa, saudar a todos, inclusive ao Ministério Público, na pessoa da minha querida colega Carla Dias Sandoval Matos Silva, e aderir aos registros feitos no que diz respeito ao passamento do Dr. Setembrino Pelissari, jurista de renome, profissional que tem um histórico de serviço prestado ao Estado enorme, assim como do Dr. Vasco Alves, que também tem uma extensa folha de serviços prestados à sociedade capixaba. Queria aderir a todos os registros, dizer da nossa satisfação em poder revê-los todos com saúde, né, mesmo que virtualmente, e rogar ao Pai que tenhamos uma tarde profícua de trabalho. Desembargador Getúlio Marcos Pereira Neves. Boa tarde, presidente. Saúdo Vossa Excelência. Dizer que, na realidade, eu estou acompanhando a sessão porque me parece que não há processo de relatoria nem de participação minha. Eu agradeço, então, a Vossa Excelência a concessão da palavra. Quero saudar aos demais eminentes embargadores, embargador Bisotto, embargador Zardini, dizer que é um prazer vê-los aqui. A saudade já se fazia sentir, né, de não ter notícias e etc., mas ver todos com saúde. Quero saudar também a ilustre procuradora, a doutora Carla Sandoval, o ilustre advogado, doutor Paulo Braga, todos os participantes dessa sessão, presidente, que é a primeira sessão virtual da 22ª Câmara, de forma que são, de alguma maneira, um marco aí na história da jurisdição do Tribunal de Justiça, da prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça, de forma que eu fico muito honrado de poder participar dessa sessão, desejando aos eminentes embargadores, aos participantes, uma tarde muito proveitosa de trabalho, presidente. Muito obrigado. Doutora Procuradora de Justiça, doutora Carla Sandoval.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero também aderir às palavras de Vossa Excelência em relação ao passamento do doutor Setembrina, da doutora Irene, da esposa do ex-governador, e do nosso saudoso Vasquinho, né, pessoa da qual a gente tinha muita ligação, e assim, é uma perda muito grande para o nosso Estado e para o Brasil, porque foi um grande constituinte que elevou tanto o Judiciário e o Ministério Público ao patamar que hoje merece. E quero também desejar uma excelente sessão e agradecer também ao senhor presidente por nos permitir essa sessão online, primeira, como diz o doutor Getúlio, que ficará marcada na história, e eu só tenho a agradecer estar presente hoje aqui representando o Ministério Público. Eu consulto o doutor Paulo Antônio Pinto Braga e desejo fazer algumas colocações, o microfone já aberto, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelência, senhor presidente, boa tarde, nobres desembargadores, doutora procuradora de Justiça, laborosa serventia. Agradeço a concessão da palavra em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos aqui hoje acompanhando o primeiro caso, que vai votar o doutor Sérgio Bisotto, em continuação, e, com certeza, aderir a todas as homenagens que foram prestadas em nome da OAB, rogar a Deus que nos ilumine nessa tarde histórica, como já foi colocado, e agradecer pela forma democrática como está sendo conduzida, permitindo o acesso da advocacia e garantindo a nossa palavra de forma que isso é muito importante para o Estado democrático. Parabenizar, senhor presidente, a sua administração nesse sentido. Muito bem. Então, feitos esses registros de comunicações, nós passamos à pauta judiciária. Já para a próxima sessão, nós teremos uma quantidade bem maior de processos, algumas mudanças na sistemática do funcionamento da sessão, para possibilitar o julgamento de mais processos, porque muitos processos de réu preso, parados, e precisamos realmente colocá-los em julgamento. Então, vai alterar um pouco a sistemática, haverá uma publicação amanhã ou depois, já, com pequenas alterações desse ato que instituiu essa sessão virtual, e de logo passo a processo, então, número 1, doutor advogado presente, está acompanhando o doutor Paulo Braga, e o desembargador Sérgio Bisotto de Mendonça. Votou o desembargador Fernando Jardim Antônio e eu concedo a palavra ao desembargador Sérgio, adiantando desde logo que tivemos uma reunião prévia, intensa, entre os membros da Câmara, e já também houve dando conhecimento do inteiro teor do voto a cada um dos colegas, e assim o desembargador Sérgio poderá fazer um resumo do seu voto. Após sustentação oral em sessão presencial, o desembargador Fernando Jardim combinou por delegar a ordem, o desembargador Sérgio Bisotto de Vista tem a palavra.
e todos os demais já saudados. É um habeas corpus, tem como autoridade coatora o eminente colega juiz de direito da Terceira Vara Criminal de Vitória e é relator o desembargador Fernando Zardini Antônio. O denunciado José Barreto Mendonça é dado causa à instauração de uma representação junto à Procuradoria-Geral do Ministério Público deste Estado em desfavor do delegado de polícia, doutor José Monteiro Júnior, então assessor especial da Secretaria Estadual de Segurança Pública, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Repito, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Na hipótese, o impetrante veicula como principal tese o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou por atipicidade da conduta. De acordo com a defesa, ao protocolar a referida representação, o denunciado teria atuado em pleno exercício da advocacia, destacando que sequer ocorreu o início de investigação em desfavor do assessor especial da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Na sessão de julgamento do dia 4 de março, corrente e nefasto ano, ouvi atentamente a sustentação oral realizada pelo impetrante, doutor Paulo Antônio Pinto Braga, seguida de veemente sustentação oral realizada pelo paciente e o bem elaborado voto proferido pelo eminente relator, desembargador Fernando Zardini Antônio. Como se sabe, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de um caráter excepcional. Diante das diretrizes que eu cito no meu voto, entendo que, a princípio, a alegação da impetrante não procede, pois não é possível, nesta via processual, concluir pela atipicidade da conduta ou inequívoca ausência de justa causa para o exercício da ação penal em face do denunciado. No efeito, a denúncia descreve a conduta típica por José Barreto, em tese praticada, afinal, pelas palavras do próprio denunciado, teria ele sido quem redigiu a petição endereçada à Procuradoria-Geral do órgão ministerial, conduta essa que pode se amoldar à figura prevista no artigo 339 do Código Penal. Também é possível que se comprove com a instrução que a representação protocolizada na Procuradoria-Geral do Ministério Público em desfavor do doutor José Monteiro Júnior tenha revelado, de alguma forma, a intenção do denunciado em imputar-lhe, ora impetrante, de imputar-lhe um crime de que o sabe inocente, eis que, de acordo com José Barreto, abro aspas, o delegado Monteiro passou a ter visão demais aumentada em grau máximo por lentes de interesses difusos que o levaram a insistir no deslocamento da competência da unidade natural direcionada para a instauração do inquérito policial, etc. Nesse contexto, meu voto, entendo que o acolhimento da tese de que o paciente não cometeu nenhum delito demandaria necessário revolvimento do contexto fático probatório dos autos, até porque a imunidade profissional do advogado presente profissional necessário para atuação em defesa de outrem pode sofrer limitações casuísticas, especialmente quando se imputa ilícitos a terceiro. Do mesmo modo, é possível extrair da denúncia, embora a representação em desfavor do delegado tenha sido arquivada de plano pelo órgão ministerial, apresentadas as informações pelo então representado doutor José Monteiro Júnior. Portanto, embora a investigação tenha sido breve, é possível que tenha se implementado o tipo penal de denunciação caluniosa, eis que o referido tipo dispõe ser um crime dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. O grande problema de um habeas corpus, com referência
a esse crime de denunciação caluniosa é essa elementar do tipo que fala exatamente em ter certeza da imputação que se faz. Então, nós não temos aqui, a respeito dessa elementar, que é uma elementar normativa, uma possibilidade de dolo eventual. O dolo tem que ser direto. E o dolo, para ser direto, e ele teria que ser direto, e sendo direto, nós teríamos, então, talvez, um conjunto de elementares de tipo conjunto, nós teríamos, então, que comprovar isso. Comprovar quando? Durante a instrução criminal. Não tem como conceder-se uma ordem agora numa situação única e exclusivamente jurídica, amputando-se essa elementar que compõe o tipo, e são raras situações em que um tipo penal tem como componente uma elementar de cunho substantivo, porque nós teríamos que investigar a situação. Eu acho, então, que o voto do eminente relator é um voto perfeito e eu, então, o acompanho. Eu ouvi também atentamente as apresentações orais, muito bem proferidas em sessão presidencial, e o voto do relator também, longo, extenso, o voto do embargador Fernando Zardini, e agora o embargador Sérgio Bisotto complementa esses argumentos e conclui também por acompanhar o ministro relator. Eu também voto todos os gêneros, embora conhecendo o trabalho prestado pelo paciente, eu estou também acompanhando o ministro relator, envolvendo todas as gêneros interpretadas. Então, fica a decisão, a unanimidade, de negar a ordem. Na sequência, estamos em julgamento o processo número 6, porque o da sequência, o 2, o 3, 4 e 5, tem a participação do desembargador Sérgio Gama. Precisa da participação do desembargador Sérgio Gama. Então, eu passo ao número 6. O número 6, eu sou relator, e dado a doutora secretária se tem pedido de sustentação oral nesse processo. Não, presidente, só tinha para o número 1 o acompanhamento do doutor Braga. Então, eu vou passar direto o voto, fazendo uma síntese, porque já discuti o voto com os colegas antes dessa sessão oficial. Então, habeas corpus impetrado em prol de uso, nascimento de Jesus, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio em dupla qualificadora, 121, parágrafo 2º, 1 e 4, e mais o artigo 288 do Código Penal, que indica como autoridade coatora o Dr. William Terceira Vara Criminal da Serra. Conforme se refere os autos, os acusados de Edson Souza da Silva, Mike Santos Souza e o paciente, Yuri Nascimento de Jesus, agindo em unidade de desígnio e ações com outros desígnios não identificados, todos de forma livre e consciente, com ânimo no sangue, de matar, efetuando disparo de arma de fogo contra Adriano Lula, provocando lesões escrito no laudo, usando cadáver e, portanto, a sua consequência, morte.
A vítima estava no local de trabalho quando foi surpreendida pelos seus algozes e adentraram o estabelecimento com arma de fogo, exigindo que os funcionários, outros funcionários, saíssem do local e as contínuas desferiram disparos de arma de fogo, eliminando a eu analisei detidamente toda a prova, faço aqui, embora em habeas corpus não se examine profundamente a prova, A questão, mas por exemplo, analisei, o Sérgio Bisotto foi trazido pela doutora Bezerra, as informações do doutor juiz, espero que ele esteja ouvindo. este acusado estava foragido e só foi preso recentemente e por 11 de março de 2019, conseguiu prender o acusado. Então, eu não vejo condições para se conceder a ordem pretendida. Há uma alegação de negativa de autoria que não tem como ser debatida no leito, na via desse habeas corpus. O parecer da doutora procuradora, da doutora, palavra da doutora Márcia Jacob, muito bem elaborado, e transcrevo um longo trecho, demonstra para mim, de forma insofismável, que não há como conceder a ordem. E assim, eu estou concluindo, o voto é bastante longo, não estou resumindo, estou concluindo por denegar a ordem desse processo número 6. O doutor Sérgio Bisotto, professor de negócio. Olá, Marcão. Mas como voto o advogado Sérgio? Olá, o Sérgio não está votando. Caiu a conexão do desembargador Sérgio. Caiu não, a câmera que está desligada. Ele voltou. Caiu, ele vai recuperar. Fala alguma coisa com os convidados? Para guardar um minutinho? Agora ele vai Fala. reconectar. Hã? Vamos aguardar para tentar reconectar. O colega está falando. Desembargador Adalto, o Marco TI pediu para guardar um minutinho que acho que o desembargador Sérgio Bisotto está reconectando. Tá bom, vamos aguardar um pouquinho. É a reconexão. Senhor presidente, enquanto o desembargador Sérgio Bisotto reconecta, eu poderia fazer um adendo à minha fala administrativa? Ou não? Apenas para constar. Primeiro, também gostaria de deixar registrado a iniciativa de Vossa Excelência na realização dessa sessão virtual. O país e o mundo passará a viver uma realidade distinta a partir desse episódio da pandemia e Vossa Excelência dá um passo significativo na prestação jurisdicional do Poder Judiciário Capixaba, propiciando a realização desta sessão. E o segundo registro é com relação à posse da senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Luciana Andrade. E eu gostaria de deixar registrada, ela tomou posse também de forma virtual na última segunda-feira, dia 4 de maio, uma solenidade que contou com a presença, ainda que virtual, de todos os membros do Ministério Público, de representantes de todos os poderes e instituições. Eu gostaria de deixar registrado aqui os nossos votos de sucesso e de pleno êxito por parte da doutora Luciana Andrade na condução dos destinos do Ministério Público Capixaba neste biênio de 2020 a 2022. Peço perdão por não ter feito esse registro no início, mas a emoção de vê-los, ainda que virtualmente, acabou me impedindo de eu fazer. Muito oportuno o registro de Vossa Excelência e eu também quero aderir a ele. Tive a oportunidade de, através, virtualmente também, de parabenizar a doutora Luciana, fiz para ela
mensagem e também no Facebook manifestei de alegria, formulei votos de otimizam, que Deus abençoe nesse sentido, e eu ratifico aqui a oportuna lembrança do jogador Varginha, aliás, seria imperdoável quando fazer esse registro hoje, e que seja feita a necessária comunicação à doutora Luciana. O jogador dos outros parece que voltou a comunicação, a conexão. O jogador Sérgio? Voltou o jogador Sérgio? Voltou. Agora, ó, Marcão. Saiu de novo. O jogador Sérgio reconectou? Volta o microfone. Volta o som. Voltou. Estamos ouvindo. Jogador Sérgio. Senhor presidente, eu gostaria de... já houve votação dos seguintes, não é isso? O sétimo? Do número 6. O número 6, eu votei, já houve votação. Já tinha discutido com Vossa Excelência. Exatamente, eu acompanho. Conclusão por denegar a ordem de Uri Nascimento de Jesus. E o sétimo? Acompanha? Acompanho. Jogador Fernando Varginha. Também acompanho Vossa Excelência, nas mesmas conclusões pelos mesmos fundamentos. Muito bem. Jogador Sérgio, então é unânime a decisão de negar a ordem. Jogador Sérgio, jogador Fernando Varginha fez o registro relativo à posse da nova... E eu me associo. Muito bem. Doutora Carla, doutora Carla Sandoval. Eu também quero acompanhar as palavras, eu também vou aderir às manifestações do desembargador Zardini pela fala em relação à doutora Luciana, que hoje uma mulher, né, como procuradora-geral, uma promotora de justiça como procurador-geral no Ministério Público. Eu também quero aderir às manifestações do desembargador Zardini. O Getúlio gostaria de manifestar, embora... Também, presidente, não poderia deixar de me associar a esses registros. Inclusive, eu penso que não me associei aos registros anteriores de Vossa Excelência. Peço vênia para fazê-lo também nessa oportunidade. Está feito o registro e sejam feitas as comunicações. Passamos, então, ao número 7, o senador Fernando Zardini é o relator. Tem, não fala. Trata-se de uma pessoa como paciente, o senhor David Davi Santos. No artigo 157, parágrafo inciso 2, 2 vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Argumenta constrangimento ilegal na prisão cautelar, negativa de autoria e ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de condições pessoais favoráveis. Eu voto que esta exígua via fundamental com apenas a verificação dos necessários para lastrear a persecução penal, não se aprofundar em matérias que serão debatidas durante a instrução, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente ou a efetiva inexistência de conduta típica, mais ou menos na linha do que foi argumentado pelo eminente desembargador Sérgio Bisotto no seu voto inicial de número 1. Encontra-se suficiente motivada a custódia preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social do acusado, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, razão pela qual não vislumbra a escoação legal a ser combatida pelo presente via, principalmente levando-se em consideração que o magistrado analisou todas as circunstâncias pelas quais decretou a medida cautelar em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal. E no tocante à desnecessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, a exemplo do que temos decidido em outros processos, tal situação não é capaz por si só de ensejar a liberdade, razão pela qual estou denegando a ordem e como respeitosamente estou votando, senhor. Mandou o Sérgio Bisotto.
Eu também, há uma parte do voto de Sua Excelência, o eminente relator, em que ele resume entender não ser prudente, aliás, ser prudente a prisão cautelar do paciente, porque ele entende, eu também entendo, que as medidas cautelares diversas dessa prisão não são suficientes, não se mostram suficientes para resguardo da ordem pública. Acompanhe o desembargador Jardim. Também já tinha discutido esse voto com o relator e chego à conclusão que não seria o caso de concessão de habeas corpus nesse momento. Também denego, acompanhando integralmente. É unânime, portanto, a decisão também. O seguinte é o número 8 da pauta, também do desembargador Fernando Jardim. Isso, senhor presidente. É um habeas corpus que possui como paciente o senhor Anderson de Oliveira dos Santos, artigo 147 do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/2006. Argumenta constrangimento ilegal por inobservância do artigo 42 do Código Penal. O acto ficou preso preventivamente por 1 mês e 17 dias, tempo este superior ao que lhe fora imposto pelo crime do artigo 147 do Código Penal, no âmbito da incidência da Lei 11.340/2006. Desta feita, em observância ao Instituto da Detração Penal, o paciente já teria cumprido integralmente a sua pena, asseverando a necessidade do cômputo do tempo cumprido em razão da segregação cautelar. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou concedendo a ordem, confirmando, por conseguinte, a liminar a seu tempo deferido e a como respeitosamente estou votando. Desembargador Sérgio Bisotto. Também, da mesma forma. Também eu li atentamente o voto e ouvi agora do relator, idêntica à conclusão. É unânime, pois, a decisão. Nós teríamos vários outros processos, mas todos dependem da participação do desembargador Sérgio Gama, que, infelizmente, não pôde comparecer. Sua Excelência participaria de alguma forma dos demais processos pautados. Esses eram os processos possíveis de serem julgados hoje. Tá bom. Na próxima sessão, talvez teremos uma pauta com 60, 50 processos, pelo menos, uma quantidade bem maior, uma alteração na sistemática de votação que será publicada no dia de amanhã, já, talvez amanhã, depois de março, estará publicada para possibilitar que a gente julgue os inúmeros casos, como já disse, de processos, especialmente de réu preso, que não podem aguardar mais tanto tempo, e tentaremos, nas próximas sessões, dar vazão a esses processos. E, assim, eu consulto aos colegas que querem fazer alguma colocação, mais, o desembargador Sérgio Bisotto, o desembargador Fernando. Não, senhor, nada. Também não, senhor presidente. Muita saúde para Vossa Excelência e para todos os demais. Amém. Pela Carla Sandoval também não tem nenhum acréscimo. Não. Só agradecer. O desembargador Getúlio não está participando oficialmente da sessão, então eu dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos meus colegas, agradecendo aos servidores, aos secretários de Câmara, aos chefes de gabinete, que tanto empenharam, ao doutor Marcos, o nosso estimado Marcão, que tanto atuou para possibilitar a realização deste ato, o seu oficial de justiça, o Estado Comercial, e todos que contribuíram de alguma forma para que fosse levado a efeito essa sessão. Eu agradeço e na próxima quarta-feira, também às 14 horas, teremos a próxima sessão da Câmara Criminal, segunda Câmara Criminal. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, que Deus nos ilumine e nos proteja desses males que estão assolando o mundo. Muito obrigado. Posso falar, Marcão?
Ó, parar, né? É.